a todos, ¿cómo estáis también? Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua espanhola. Oi a todos, como estão? Estão bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua espanhola. Eu sou a professora Ruth e eu estarei com vocês agora no decorrer deste segundo bimestre, tanto nas aulas online quanto nas aulas presenciais, tá certo? E eu conto com a sua participação. Você vai poder aí ter a oportunidade de aprender, demonstrar o seu conhecimento em uma língua estrangeira, porque nós sabemos que a educação, ela muda as nossas vidas, não é isso? Então é importante sempre estudarmos e, com certeza, aprender para um futuro melhor, tá certo? Então, a todos que estão aqui, sintam-se abraçados, sintam-se todos bem. E eu quero muito que o Papai do Céu abençoe você, a sua casa, a sua família, todos aqueles que te cercam, tá bom? E com certeza nós teremos aí mais um bimestre muito produtivo, tá bom, meus queridos alunos? Então vamos lá, eu conto com a sua participação e fiquem muito à vontade, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, você vai poder entrar em contato com a maestra Ruth e eu estarei ali disponível para respondê-los, assim que possível, tá bom? E eu tenho certeza que não terão tantas dúvidas, não é isso? Que nós estamos aqui para aprender. Bom, nós sabemos que nós vamos precisar usar os nossos livros, tá? Os livros didáticos que vocês têm aí. Em todas as aulas de língua espanhola, você vai precisar ter o seu livro para poder acompanhar a explicação dos conteúdos que serão ministrados no decorrer da semana, tá certo? Então vamos lá, continuar a nossa aula. Sejam todos aí preparados para mais um início deste novo bimestre, tá bom? Hola a todos, ¿cómo estáis también? Sean bienvenidos a nuestra clase de español. Muchas gracias por su participación y vamos a dar la continuidad en nuestra clase de hoy. Bien, hoy nosotros iremos dar continuación en la unidad 2, en el segundo bimestre, y ustedes ya saben que nas classes anteriores, ustedes estudiaram sobre a unidade 1 e a unidade 2 do livro didático de língua espanhola. Então, ustedes agora vão necessitar de seus materiais escolares, livros, quadernos, tá bom? Bolígrafo, todo o que necessitam para continuar nossos estudos de segundo bimestre. Acordando que ustedes tiveram a oportunidade de estudar no primeiro bimestre, né? A unidade 1 e 2. E agora ustedes vão estudar a unidade 3 do livro didático de língua espanhola. Então, conto com sua participação. Creio que ustedes já estão aí preparados para continuarmos, tá bom? Chicos, pido que antes de iniciarmos, anotem essas informações em seus quadernos. Língua espanhola, coloquem aí no caderno de vocês. A data de hoje, não esqueçam de colocar a fecha. É muito importante você datar suas atividades das aulas que você realizou nesse dia, porque isso ajuda muito na hora da correção. Tal dia você participou da aula, então você vai ter aí a sua pontuação completa, né, no seu caderno. E depois você vai colocar o nome da maestra Ruth Lopes, tá certo? Feito isso, nós iremos iniciar. Você vai pegar o seu livro na unidade 3, abrir e vamos acompanhar o que se pide allá, tá bom? Já iniciamos com o livro didático. Então, meus queridos, vamos continuar. Peguem seus livros em la unidade 3, como eu falei. Vamos abrir em la página 27. Bueno, acordando que las unidades 1 e 2 ustedes estudiaram en el bimestre anterior. Agora ustedes van a estudiar a unidade 3, que nós iremos começar o segundo bimestre. E hoje o que vamos fazer? Hoje será a apresentação de esta unidade. Miren, nesta unidade, ustedes observam que encontra de uma beleza estereotipada. O
que les parece ser este tipo de beleza? ¿Les parece que a ustedes les parece que sea algo bueno o algo ruim? Quando estamos falando de uma beleza estereotipada, nós outros falamos de uma beleza padrão, não seria isso? Às vezes a gente observa, existem pessoas que têm uma beleza muito bonita, né? Então a gente considera isso como uma beleza padrão, uma beleza estereotipada. E esse texto agora na unidade 3, nós outros vamos a conhecer em contra de uma beleza estereotipada. Nós vamos quebrar esse tabu, né? Que nem sempre é assim. Então vamos ver agora o que temos nesta unidade. Observa-se uma chica mirando-se no espelho. Observa-se uma menina olhando no espelho. Ela observa a sua beleza, né? E aí eu creio que ela fica entre o conflito se ela é uma beleza, né, própria para a sociedade ou não. O que vocês imaginam? Provavelmente seja isso, né? Um conflito aí que essa moça está enfrentando. Então vamos lá. Mas antes de nós iniciarmos, nós precisamos pegar agora o nosso quaderno e vocês vão escrever aquilo que eu coloquei lá anteriormente. A disciplina Língua Espanhola, a data de hoje e o nome da maestra, a maestra Ruth Lopes. Antes de começarmos, nós outros vamos acompanhar aqui o que nós temos nesta página 27. Na página 27 existem 3 perguntas. Vamos acompanhar o que será que essas perguntas querem nos dizer, certo? Vamos lá. Nós temos aí a informação, né? Ó, na questão de número 1, nós temos o seguinte. Primeiro, recuerda los cuentos de hadas y las historias infantiles que conoces, porque desde tiempos inmemorables la fealdad se ha asociado con lo peor de ser humano, mientras que lo bueno iba de la mano com a belleza. Então aqui você vai recordar dos contos infantis. O que nós víamos nos contos infantis? Ali uma moça muito bonita, né, que se apaixonava por um moço também muito belo, não era isso? Recuerda os contos de hadas e as histórias infantiles que conoces. Então vocês aí vão tentar lembrar, voltar aí à memória esse tempo, né, dos tempos em que vocês conseguiam aí recordar os contos de hadas, que é os contos de fadas e as histórias infantiles. Porque desde tempos imemoráveis, porque desde os tempos antigos, né, la fealdad, ou seja, a feiura das pessoas, né, se é associado com o pior do ser humano. Ou seja, uma pessoa que não tem uma boa aparência, ela provavelmente seja uma má pessoa. Isso será justo? Isso é justo? Será que isso está correto? Mientras que lo bueno iba de la mano com a belleza. Ou seja, o importante é que o bom tenha uma boa beleza, né? Bom, aqui nós precisamos entender algo. Será que isso está correto? Nem sempre, né? Então, a beleza ela não é tudo, tá certo? Se uma pessoa não tem uma beleza aparentemente física bonita, não significa que ela é uma má pessoa. Não, isso jamais nós devemos ter em mente, tá? Então nós devemos quebrar esse tabu. Nós estamos em contra uma beleza estereotipada, ou seja, uma beleza que é, né, dita aí por algumas pessoas que eles indicam dizendo que na sociedade só precisa existir os belos, os bonitos. Não, jamais, tá bom? Vamos agora para 2. Na 2 nós temos aí quais são os mecanismos existentes que ajudam a construir estereotipos de beleza? Então você vai verificar quais são os mecanismos, né, que existem e que ajudam a construir estereotipos de beleza. Ou seja, você vai verificar aí quais são, né, e colocar com certeza em prática aí nessa atividade. Bom, e na 3, em tua opinião. Em tua opinião, chicos, vamos ver. Quais são os problemas causados por la difusão de ideales de belleza em la sociedade?
Antes de nós iniciarmos a nossa introdução, nós precisamos responder estes questionamentos, tá bom? Você vai lá anotar no seu caderno, escreva aí, coloque direitinho e responda lá, por favor, tá certo? Vou esperar aí um minutinho para que você consiga fazer isso. Caso você não consiga, você vai pausar o vídeo, escrever no seu caderno, responder e depois nós iremos continuar a explicação, tá? Logo em seguida você já clica de novo e segue na explicação. Um tempinho aí, rapidão, tá? Escrevam, por favor, e respondam. Como eu sei que não vai dar tempo agora, então vamos continuar. Vamos para a página 28. Vamos ver o que se pide allá, tá? Temos acá em la página 28, que nós outros temos intercâmbios de ideias. Miren que nesta unidade vamos a reflexionar sobre a construção de la belleza em nossa sociedade por meio de análise de diversos textos. Vamos a aprender a usar estruturas linguísticas para descrever a las personas, hablando sobre sua constituição física e suas características de personalidade. Então, acá nós vamos a conhecer as estruturas linguísticas para descrever as pessoas, tá bom? Nós vamos descrever a sua característica, né? A sua característica física e a sua personalidade. Nesta unidade 3, você vai ter a oportunidade de descobrir todas estas informações, chicos. Então, vamos lá, continuando. Mirem que nós temos aí alguns textos e agora eu e você precisaremos lê-los, tá? Para conseguir responder os questionamentos depois, tá? Então vamos lá. Intercâmbio de ideias. Já oíste hablar sobre o escritor argentino Jorge Luis Borges, né? O Jorge Luis Borges. Lê lo que ele pensava sobre a beleza e em seguida discute com tus companheiros. Então, se você já ouviu falar sobre esse escritor argentino Jorge Luis Borges, então você aí já vai ter oportunidade também de conhecer mais alguns textos, né? O que ele discutia, né? Sobre aí a beleza. Vamos ler então o que Jorge quis dizer, né? Al cabo de los años, he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Jorge Luis, Los Conjurados. Então aí ele destaca, né, uma parte do texto. E vamos agora verificar qual foi a proposta através de alguns questionamentos que temos aí. ¿Estás de acordo com a ideia de beleza defendida por Borges? Por quê? Se você está de acordo com o que ele disse aqui nesse fragmento, né? Al cabo de los años, he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. No passa um dia em que não estemos um instante en el paraíso, né? Então, se você concorda, estás de acordo com a ideia de beleza defendida por Borges, você vai dizer por que você concorda com a ideia dele, tá bom? No próximo tópico, nós temos, em tu opinião, como se pode valorar a beleza que encontramos a diário? Como você pode valorizar essa beleza que encontramos aí no diário? Bom, você vai precisar fazer isso com bastante calma, tá? Outro tópico, em que situações os estereotipos de beleza podem ser prejudiciais? Bom, você vai precisar fazer esses questionamentos, respondê-los direitinho, tá bom? E logo em seguida nós vamos continuar a nossa explicação. Peguem aí o seu lápis, o seu caderno e façam, por favor, porque esses questionamentos que estão aí, claro que não dá para responder aí no livro, os outros sim darão, mas esses não. Então você vai precisar escrever lá no seu caderno, tá? Que é uma forma de você ter algo no seu caderno, no seu conteúdo de língua espanhola.
Então vamos continuando. Nós temos acá lendo e compreendendo. Nós temos mais alguns textos, né? E nós vamos ler agora alguns deles. Lendo e compreendendo, tá certo? Vamos lá. El texto a continuação foi escrito por um escritor uruguaio chamado Mário Benedetti, famoso por seu comprometimento com seu país. Benedetti é considerado um dos mais importantes escritores latino-americanos. En la contemporaneidad, el fragmento de cuento La Noche de los Feos hace una reflexión sobre los patrones de belleza en nuestra sociedad. Léelo com atenção e contesta às atividades que seguem. Então você vai ler com bastante atenção, depois você vai responder as perguntas, as atividades que estão aí embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o texto com vocês. Acompanhem a leitura juntamente com a maestra. La Noche de los Feos. Ambos somos feos, nem siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los 8 años, cuando le hicieron la operación, mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos. Esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen animarse a la belleza. No, de ningún modo, tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestros infortunios. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos se da la mano o del brazo. Tenía alguien, solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con determinamiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla escorrida. Ella no se hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla escorrida. Ella, continuando. Ella sonrojó. Me gustó fuera dura. Que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa, tá? Continuando. Que devolvería mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin enfrentamos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir
sem nuca, de pelos rubios, su oreja fresca, bem formada. Era a oreja de su lado normal. Durante 1 hora e 40 minutos admiramos las respectivas bellezas de rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservó para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría ocurrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La inventé a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente que daban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro, mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico, pero esta vez ni siquiera era necesario mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaba para registrar murmullos, tosecitas, faces carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí misma un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merecen compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos 2 helados y ella tuvo coraje. Eso también me gustó, para sacar de bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando?, pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma, un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y medida hubo que perder 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una frecuencia tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirar-me a fundo. Vamos lá. Esse texto aqui, ele está se referindo a quê, chicos? Ele está se referindo a 2 pessoas, né, que têm aí algum tipo de má formação, né, algum tipo de anomalia por um acidente ou nasceram de alguma forma com uma deformação, né? Então eles consideram isso como algo muito feio, como algo horrível e que chama a atenção das pessoas que vê eles, né, ao público. Mas o que diz lá no texto que 2 pessoas, né, feias ao mesmo tempo formam um coro maior, né, mostra mais força e que não tem problema ser feio, não é isso? Então, no texto tem muitas informações importantes e eu quero que depois você pegue este texto, leia bem tranquilamente aí sozinhos, tá? Lembrando que eu estou acompanhando com vocês aqui a leitura e depois você vai poder contestar as perguntas delas outras páginas, tá certo? Vamos lá agora a alguns resultados de algumas palavras. Sonrojou, corou, ficou vermelho de vergonha,
Animar, diversão, aversão, oreriça, né? Carraspeiras, aspereza ou irritação na garganta. Agora vamos para a página 30 e vocês vão contestar essas perguntas aí, tá bom? Que estão aparecendo para vocês aí no seu livro. Questão de número 1. Considere o título de texto La Noche de los Feos. ¿De qué forma se relaciona con la historia narrada en el cuento? Letra A. El cuento trata de narrar un suceso entre dos personas consideradas físicamente bonitas y el título es una construcción irónica. B. El título remete a la película que dos personas consideradas psicológicamente perturbadas iban a ver en el cine. C. El cuento trata de narrar como dos personas consideradas feas a causa de sus cicatrizes se han encontrado en el cine. Tá bom? Então vamos para a questão de número 2. Em relação a título, se pode considerar que letra A permite ao leitor inferir que a noite pertence exclusivamente às pessoas feas. Por isso, a narração está centrada em solo dois personagens. Letra B denota que não há pessoas consideradas bonitas en el cine. Devido a esse, el título se refere a el episódio vivido por quienes estaban en la cola. C. Propone narrar una historia de personajes que habitualmente no hacen parte de las historias clásicas, estableciendo una crítica a determinados valores sociales. La cuestión 3. Tras analizar el texto, se puede afirmar. Tópico 1. Los personajes se sienten confortables en la cola de cine y en la cafetería, pues no ocurre ningún tipo de rechazo por parte de las personas en relación a su aspecto físico. 2. La sociedad posee patrones de bellezas que engendran mecanismos de exclusión social, lo que es criticado en la narrativa. 3. La narración desde el punto de vista de un personaje marginado socialmente permite al lector tener acceso a lo que éste siente, lo que posibilita una empatía en relación a su situación descrita. Vocês vão marcar quais estão corretas. Letra A, 1 e 2. B, 1, 2 e 3. C, 2 e 3. E D, todas as alternativas. 4. En relación al fragmento tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. Letra A. La expresión animarse significa aproximarse, contraporse, criticarse. B. La expresión tampoco puede ser traducida sin pérdida de sentido por tampouco, também não, entretanto. Letra C. Describe que piensa el narrador protagonista sobre sus ojos. D. El fragmento presenta una idea respecto a cómo los feos se acercan muchas veces a la belleza apunta. 5. Según el texto, que reflejavam os olhos de los protagonistas? Lembrando que você vai precisar ler o texto novamente e contestar as perguntas. 6. Busca no texto o fragmento que describe o hecho que pode haber causado a união de los personajes e apúntalo. Tá bom? La sétima y última cuestión considera el siguiente fragmento. Quizá eso nos haya unido. Letra A. La expresión destacada hace referencia a la película que presentaba dos hermosos, cualesquiera, al hecho de que los dados se habían encontrado haciendo cola para ver la película, a la forma como los dos personajes sienten su infortunio. Entonces, chicos, ustedes necessitam contestar estas perguntas. Então, meninos, vocês precisam responder essas perguntas hoje no livro de vocês, para que na próxima semana nós possamos dar continuidade. E nós iremos começar os conteúdos gramaticais.
Hoy solamente hicimos la presentación de la unidad, leemos los textos y también necesitamos contestar estas preguntas, ¿cierto? Hecho eso, nosotros concluimos acá nuestra clase, pero en la próxima semana tenemos más, ¿tá bom? Entonces, por hoy es eso. Muchas gracias por su participación. Que Dios les bendiga siempre. Que tenga un buen día. Adiós, chicos, y hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima clase.